eu abri aqui a live, né? A musiquinha do Side Pocket pra fazer o fundinho gostoso aí da live. Fui surpreendido por um vídeo do GameSpot Trailers, do jogo do Dead or Alive, que eu não sabia que estavam fazendo. Só que não é Dead or Alive de porrada, tá? É um Dead or Alive daqueles harém de loli japonesa e pá. Eu vou ver o vídeo com vocês, mas primeiro eu vou ver se é verdadeiro isso daí, né? Porque, sei lá, acordei agora, não fui ver as notícias ainda. Quer dizer, eu vi algumas, mas não vi falando sobre isso. Então, às vezes o pessoal faz uns trailer fake aí, né? Uns fan trailer, vamos dizer assim. E não é jogo de verdade. Então, primeiro eu vou ver se é verdade. Coloquei o nome aqui, vamos ver. É Dead or Alive Extreme Venus Vacation Prism. É novo esse jogo? Não é. Diz que o trailer aqui é de novembro do ano passado. Item atualmente indisponível na sua região? Ué? Pô, que vacilo, velho. Pera aí. Deixa eu ver. É que ali não tá logado. Não tá mesmo, velho. Não tá mesmo disponível na minha região. E que zica. Assim, pela Steam acho que eu nem consigo. Não sei se dá pra resgatar o jogo, né? Tipo, ele tá indisponível na minha região. Mas se eu tiver a chave, será que eu consigo resgatar na minha conta? Aí eu não sei. Diz que já tá liberado isso aqui. Não. Ele vai sair em 27 de março. Cara, eu não tava nem sabendo desse jogo. Pra PS4, PS5 e PC. Vamos ver o trailer? Acho que vocês estão interessados em ver isso, né? Não sei, imagino que isso seja conteúdo. Vamos ver. 2 minutinhos de trailer. É date sim? Ô, cadê o Soft Engine aí, velho? O guri tava correndo ali, não vi nada. Ah, tirar foto das mocinhas? Ah, dá pra postar as fotos pra ganhar joinha. Olha só. Esse layout aqui de tela tá muito parecido com o do Nick, né? Infinite Nick. Que é um negócio bem kawaii, bem tchan, só que é pra velho jaguar. É pra velho jaguar isso. Deixa eu pegar mais informação já desse jogo. Ah, fazer exercício, gente. Ela tá fazendo flexão, não, é abdominal, ó. Ó o tubarão. Ai, eu me molhei. Elas estão modelando ali, né? Tem minigames aí, que é isso? Cabedon, é isso aqui, ó, pá! Né, que é tipo você botar a pessoa na parede. Porque cabe é parede em japonês e dom, pá! O dom é tum, dom, né? Então você dá um cabedon, é você... Tipo, a menina tá passando, você pum, né? Bota a mão na parede assim pra fechar ela. É o cabedon.
7.480 ienes. Quanto que isso daí dá em reais? Pera aí. O iene tava desvalorizado esses tempos atrás, aí eu não sei como é que tá agora. R$ 283 o jogo. E aí, tá valendo? Tá valendo? Deixa eu ver aqui. Tem umas roupinhas extras. Esse aqui é um set, né? Com 6 roupas, com 6 peças. E esse aqui também, eu só não entendi. Eu acho que é pré-venda, tá? Esse kanji aqui é de rápido. Eu acho que é de pré-venda. Eles têm aqui digital deluxe também, né? Tá falando que tem edição digital deluxe e tal. Ah, tá. Esse aqui é da edição premium, né? Que daí é 14 mil. Só dobra o preço, gente. Só dobra o preço. 14.080 ienes. Ai. Então, eu acho que isso daqui é conteúdo do jogo. Que, tipo, você pode, né, pegar as meninas, vestir ela, colocar em pose e tirar pra fazer, tipo, um pôster. Ou então é bônus pra quem comprar a mídia física. Eu acho que é isso. Compra a mídia física e vem isso daqui, né? Um pôster, um álbum de fotos e um ASMR da Misaki pra você baixar e ouvir. Eu acho que é isso. Eles vendem também, tá? Esse pacote premium. Só o pacote... os itens aqui, né? O pôster, o livro e tal. Sem o jogo por 6.600 ienes. Special Correction Box. Esse aqui é o box especial, que dá 19.800 ienes, quase 20 mil ienes, velho. Que veio os outros itens. E isso daqui é o quê? É aqueles travesseirão? É de verdade isso? Sabe aqueles travesseirão de corpo que tem um desenho da guria? Daí de um lado ela tá vestida, do outro ela tá de lingerie. Pô, 20 mil ienes é pesadão, velho. Não dá pra encomendar não, imagina o preço pra chegar isso aqui no Brasil. 749 reais, tá? Dá esses... Ah, não é 19 não. 19.800 é sem o jogo. 19.800 é o pacote sem o jogo. Com o jogo daí... Aí, sem o jogo, é 749 reais. Com o jogo, 27.280. É só a capa, gente, não é o travesseiro. É só o pano ali pra você embolar outro travesseiro. Dá 1.037 reais. O pacote com o jogo. Então, não é o travesseiro, tá? Pelo que a gente entendeu aqui, não é o travesseiro. É só a capa do travesseiro. Aí você tem que comprar um travesseirão à parte, que eu nem sei se vende no Brasil. Lá no Japão tem pra tudo quanto é lugar. Mas no Brasil não sei se vende um travesseirão desse. Aí você coloca, fronha, né? Aí, ó... aí sim, tá? O termo morde fronha ia fazer muito sentido. Imagina, gente, morder uma fronha dessa, que delícia. Ai, minha nossa, o que eu tô falando? Então, aí vai ter isso aqui que eu não sei o que é. Parece outro pôster. Ah, isso aqui é aqueles mousepad grandão, tá ligado? Aqueles compridão. É tipo aqueles mousepad grandão. Não sei como é que é o nome daquilo. Eu chamo de mousepad grandão. Aqueles compridão. Mano, tem outra edição ainda. Essa aqui é digital deluxe, que vai vir em roupinhas. Caramba, velho, quanto pacote? Quanto pacote? Aí, essa aqui é digital deluxe, né? Só pros itens... Não, os pacotes prêmio do jogo são muito engraçados, velho. Os pacotes prêmio do jogo são... E tem mais? Não, SSR. Não dá pra ler agora, porque... apareceu um monte de coisa. Parece que vai ter essa roupinha depois aí da Misaki, né? Pra pegar depois. Então tá aí, velho. O Dead or Alive Extreme Venus Vacation. Que eu nem fiquei sabendo. O jogo tá
proibido de comprar no Brasil. Não é nem que não vai sair no Brasil, é que não dá pra comprar no Brasil. Na Steam tá falando, você não compra no Brasil isso daí. E é interessante porque o Dead or Alive tava com... Os produtores do Dead or Alive estavam pistola, porque eles queriam fazer os joguinhos de sacanagemzinha lá, né? Os datezinhos e tal, com a mulherada. E eles soltavam os jogos e o pessoal do Ocidente ficava enchendo o saco. Né, porque isso, porque aquilo, e bababá, bababá. Eles fizeram o quê? Parar de lançar no Ocidente. Simplesmente pararam. Simplesmente pararam. Ah, vocês vão ficar enchendo o saco, tão dando. Se a gente lança só no Japão. E é isso que fizeram, mano. Aí tem gente falando, né? Ah, mas papá. Esse jogo aqui, pelo que mostrou no trailer, tá? Ele não é tão, assim, apelativo, vamos dizer, como os outros jogos da série Dead or Alive Extreme, né? Que Dead or Alive é uma série de jogos de luta muito legal mesmo, adoro o jogo. E daí eles têm o Extreme, que é tipo um harém com as gurias do jogo, fazendo coisinhas divertidas na praia. Né? Então teve lá de jogos de praia, né? Tipo vôlei de praia e tudo mais, só que todas elas de biquíni, com altos boing boing e tal. Teve o último Dead or Alive Extreme que eu vi, eram de vários minigames com as garotas, assim, na ilha lá do amor delas, né? E esse último, se eu não me engano, também não saiu no Ocidente. Agora, esse aqui, o Venus Vacation, pelo que eu vi, ele é um pouquinho mais comportado, as gurias estão bem mais vestidas, pelo menos. Ele parece que é, tipo, pra fazer, pelo que eu entendi no trailer, né? Ele parece, tipo, como se você estivesse fazendo um book de modelos. Né? Então, você veste as meninas, né? Tem alguns exercícios lá pra elas ficarem em forma. Aí você bota elas lá pra fazer poses legais, né? Bonitinhas, pra tirar fotos e fazer o book delas, tudo mais, como se fosse influência de Instagram. Né? Esse daí é bem mais comportado. Só que o jogo não vai sair no Ocidente, não deve estar nem em inglês, tá? Agora, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, esse aqui é o Dead or Alive Extreme 3. Então, esse é o Extreme 3, tá? Esse é o Extreme 3, faz 9 anos que saiu esse jogo. Estão vendo que é outro formato, né? Aí, ó, vôlei de praia. Concurso aí pra dar bundada na outra pra derrubar elas da boia na piscina. Minigames divertidos. Escalar montanhas com câmera livre. Corrida. Oshirimo. Puni, puni, pururu. Então, esse aqui é brabo, tá? Esse aqui é brabo. Eu não quero te condenar nem nada, tipo... Acho que tem público pra tudo. Tem que ter jogo pros velhos safados também, tá? Isso daí é diversidade. Mas esse novo eu achei muito mais comportado que os outros Extreme do Dead or Alive. É isso aí, a diversidade importa. Os velhos parados também querem se divertir, pô. Já vi coisa mais apelativa nos anos 90. Pois é, aquela banheira do Gugu lá dá um pau nesse. Então, ó, mentira, porque o trailer é longo, então essa que é a ideia do Dead or Alive Extreme, dos outros Extreme, né?
Esse novo aí é bem mais de boa. Mas eu sinceramente fiquei surpreso que eu não fiquei sabendo desse jogo aí. Faz uns meses já que eles tinham anunciado e eu não vi nada. Nada caiu no meu radar aqui. Não fiquei sabendo. Então, aparentemente é isso. Eles limaram a série totalmente, né? Limaram a série Extreme do Dead or Alive. E agora eu tô curioso sobre o Dead or Alive de luta, né? E o Dead or Alive 7 aí, que o 6 foi muito legal, adorei o Dead or Alive 6, tem aqui. Apesar do pessoal falar, é que é muito fanservice e tal. Não, é um jogo de luta super competente, cara. O sistema dele é muito bom de jogar. Tem, né, roupinhas para as garotas lá, mais sensuais e tal, mais sexys. Mas tem almaradas. Se você quiser jogar com os homens lá, você também joga. Se quiser colocar as mulheres tudo vestida do pé à cabeça, também tem, né? Roupa pra deixá-las todas vestidas. Então você joga da forma que você quiser. E essa série faz um tempão que não tem jogo novo também. E aí eu não sei. Falaram lá que o produtor não queria mais saber de fazer jogo da série. Teve gente que falou que era por causa das censuras, né, que Dead or Alive tava sofrendo. Inclusive teve o famoso episódio lá da Evo Japão, que foi duas moças, né, apresentando o jogo num palco lá na transmissão. Era uma transmissão pequena ainda, né? Elas estavam apresentando o jogo, daí elas estavam falando da física do jogo dos Boing Boing. Então, tinha uma lá, né, dando pulinho, e a outra mostrando, quando as lutadoras dão esses pulinhos, balança, e no jogo balança também, era coisa assim. E daí a turma dos Estados Unidos derrubou a live. E eles falaram, a gente derrubou a live porque ela não estava condizendo com os padrões de valores do nosso evento, né? Core Values, que eles falaram. E, mano, mas deu uma repercussão isso daí, porque tem tanto jogo cheio de, assim, ângulos bem apelativos, né, em jogos de luta que eles apresentam na stream e tal, não estão nem aí, e eles foram lá e derrubaram o negócio porque era japonês. E até hoje, quando acontece uma sacanagem dessas daí na Evo, o pessoal vai lá e fala de Core Values. Pior de tudo, velho, isso daí foi antes da Evo ser vendido pra Sony. Ela tava na mão dos outros diretores aí. Um diretor caiu num escândalo sexual assim brabíssimo, que disse que ele tava assediando jogadores, inclusive menores de idade. Eu cheguei a fazer vídeo sobre isso daí, falando sobre esse caso, tá? Aí acabou com a moral da Evo, foi bem na época que tava tendo a pandemia ainda. Ferrou com a Evo, velho. Ferrou com a Evo, todos esses casos aí. Aí o que aconteceu, né? O valor da empresa tava uma porcaria, a Sony foi lá e comprou e praticamente ressuscitou a Evo. Então, só pra vocês terem uma ideia do tamanho das tretas que o Dead or Alive causa, né? Não que Dead or Alive tem alguma coisa a ver, né, com a outra coisa do diretor lá, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que, tipo, além de tudo, né, do que o cara fez e tal, né, que ele foi acusado, foram lá e falaram, pô, mas vocês ficam censurando os jogos aí e o diretor é um sacana filho de égua? Como assim? Como assim, entendeu? É uma hipocrisia do caramba, né? Mostrando aí mais uma vez a hipocrisia do mercado americano com esse tipo de coisa. E... pô, mano, parece que é um jogo maneiro. Ia gostar de jogar ele numa língua que eu entendo. Como eu falei, até o layout do jogo tá lembrando Infinite Nick, que é um jogo gacha, né, free to play, que saiu aí esse ano, tá tendo um público legal, né, que é um jogo de aventura, plataforma, exploração, né, de uma mocinha, e você vai fazendo as missões lá pra ganhar roupinhas pra vestir ela como se fosse uma boneca, né? E as roupinhas são tudo bem comportadas, tal, assim, não é um jogo de sacanagem, né? Pelo contrário, dá pra você colocar aí, tem uma filha pequena, né, quiser botar ela pra jogar, dá pra botar de boaça, né, sem problema nenhum, ou um filho também, né, e tem muito homem que gostou do jogo, né, dá pra botar de boaça sem nenhum problema, não tem nada de sensual no jogo, né, tem uma ou outra roupinha que é um pouquinho mais assim, só que, tipo, é um que
passaria na sessão da tarde boa, entende? Então, esse novo Dead or Alive eu achei que ele tem uma pegada desse tipo. Inclusive no trailer eu não vi as coisas da mulherada balançando, que é uma característica dos Dead or Alive desde o primeiro do Saturno. Desde o primeiro do Saturno já era assim, né? E eu não vi. Então, pelo visto, eles fizeram um formato mais soft aí, né, da fórmula dos Dead or Alive Extreme, e mesmo assim não vão lançar no ocidente. Não dá nem pra comprar na Steam aqui, né? Se você quiser comprar, você vai ter que... Eu não sei se dá pra resgatar a chave lá de fora pra jogar na Steam, mas pra PS4, 5, você vai ter que importar o jogo daí, né? Quem quiser jogar aqui. E o Dead or Alive de luta? Dead or Alive 7. Será que esse Extreme aí significa que eles vão voltar com a série? Vão fazer um de luta? Não sei. Mas eu realmente não sabia que esse jogo aí tava sendo produzido, viu? Conseguiram esconder bem ele. O Virtual Sex era jogo americano. Não, os caras fazem de monte. Mas daí quando vem japonês fazendo isso daí, eles acham o fim da picada. Assim, não são as mesmas pessoas, tá, gente? Não são as mesmas pessoas que elogiam um jogo e criticam o outro. Só que eu vejo que quem critica os jogos japoneses, eles não vê as coisas que saem nos outros países, entende? Eu acho que isso daí é preconceito mesmo. Tomb Raider era do ocidente e teve sua fase apelativa. Então, velho, até 2010, mais ou menos, saiu uma porrada de jogo assim, torando mesmo, inclusive com topless, assim, total, essas coisas, manja, no ocidente. E isso daí é coisa que o japonês não mostra nos jogos, assim, mostra as meninas lá, boing boing e tal, mano, topless, assim, nude mesmo, eles não mostram. Não nesses jogos, assim, que saem em plataforma mainstream, pelo menos, né? Tem lá os doujin da vida que tem. E aí, de repente, eles... Não, gente! E começaram com essas ondas aí.